Fala pessoal, estou aqui com as últimas notícias, as últimas informações, trazendo tudo para vocês do que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos. Principalmente agora, depois que o Trump anunciou essa taxação aí de 50% e entra em vigor amanhã, dia 1º/7. É isso mesmo, e o Lula fez algumas declarações que não valem de nada, e agora ele está querendo diálogo, que não é assim que resolve as coisas, mas agora já é tarde, né pessoal? Já é tarde, o tempo de diálogo já acabou. Agora é só colher as consequências dos atos e das falas deles mesmos, principalmente dos atos dele de Alexandre de Moraes, que não tem um pingo de senso e rasgou a Constituição do Brasil no meio, jogou fora na lata de lixo. Faz tempo que eles estão fazendo isso, né? Desde que aconteceu a última eleição, o Brasil caiu em decadência aí, né? A Constituição já foi rasgada desde aí. Pessoal, não vou me estender muito aqui. Só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Faltando poucos dias para a entrada em vigor do chamado tarifaço, já nessa sexta-feira, o conjunto de tarifas comerciais anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Lula recuou das críticas ao chefe da Casa Branca e voltou a pedir diálogo com o líder americano. Muito triste, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática, muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. Bom, essa declaração de Lula gerou reações. Vamos ver aqui o senador Ciro Nogueira, ex-ministro do chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, afirmou que não é humilhação o presidente brasileiro buscar contato com Trump para discutir as tarifas. Então aí a gente consegue ver o tweet do Ciro Nogueira: presidente Lula, aqui não fala um opositor político, fala um brasileiro representante do povo. Há indicações claras de que o presidente Trump irá tarifar o Brasil em 50%. É seu dever, ao menos, telefonar para a Casa Branca antes e, mesmo sem acreditar, tentar cumprir o papel de representante do Brasil. Sua missão nesse episódio jamais será entendida como soberania, mas como ideologia e jogo político. É hora de grandeza. A União Europeia, Japão, Reino Unido, China e Filipinas já fecharam seus acordos porque seus líderes não apostaram no nós contra eles e agiram com pragmatismo. Presidente Lula, não é humilhação ligar para o presidente dos Estados Unidos, é obrigação, sobretudo quando se trata de defender o interesse nacional dos brasileiros. O cara ligaria para Trump. Não cometa esse erro histórico. A tensão entre os dois líderes também ganhou destaque internacional. O jornal New York Times publicou uma matéria repercutindo a animosidade entre Lula e Trump, apontando que as divergências podem dificultar acordos bilaterais. Já o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, chegou a telefonar para o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para pedir ajuda nos contatos até agora inexistentes entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto. Apesar de Bush e Lula terem mantido uma relação cordial enquanto eram chefes de Estado no início dos anos 2000, é pequena a chance do norte-americano interceder com sucesso a favor do Brasil. Até porque a gente sabe que o George Bush foi contrário, né, ali à eleição de Trump. Inclusive, a filha dele fez campanha para Kamala Harris. Então, é muito uma loucura que a gente esteja vendo aí
os senadores indo lá e buscando sempre opções erradas. E só para terminar aqui, abrir para vocês, a informação mais recente é que o Lula está disposto a conversar diretamente com Trump. Mas, segundo interlocutores do Palácio do Planalto, ele avalia que a conversa só ocorrerá se o Trump atender pessoalmente a ligação. Ele não quer falar com outras pessoas, senão o presidente americano. Agora, gente, sexta-feira a gente está falando, né? Deve estar ele e todos os líderes globais tentando falar com o Trump. Agora é hora de dizer, até agora não se dispôs a negociar, em nenhum momento tentou falar com o Trump, e agora vai falar com o Trump só se for ele pessoalmente. Né, Geisiane? Olha, a carta do Donald Trump é bastante clara em relação à nossa situação. A carta diz respeito a questões econômicas, a carta diz respeito a questões do BRICS e a carta diz respeito ao cenário político, judiciário, ao cenário ditatorial que nós temos no nosso Brasil. Uma sinalização muito clara ao governo americano seria derrubar aquela medida absurda quando o STF legislou em relação ao artigo 19 do Marco Civil. Aquilo dali impacta diretamente empresas americanas. Então, seria uma sinalização favorável de que o Brasil realmente quer negociar com os Estados Unidos. Outra medida é deixar que o Congresso seja o Congresso. Então, deixar que o Congresso legisle em relação ao IOF, por exemplo, porque isso afeta também a dolarização do patrimônio do brasileiro. Então, também é uma medida que sinalizaria positivamente em relação aos Estados Unidos. E, claro, falar por Itamaraty, parar de defender o STF. Itamaraty levantar, de fato, a bandeira branca. Agora, o que chama atenção na postura do Lula é a arrogância, né? A arrogância que precede a queda. Porque ele se comporta como se ele fosse o dono do jogo, como se ele tivesse um capital político, um capital de popularidade, um capital político no sentido também da geopolítica, como se o nosso país tivesse envergadura para bater de frente com os Estados Unidos. Nós não temos e temos que ter a consciência de até onde o nosso pé vai, pé no chão, e ele não tem esse pé no chão. Então, é uma arrogância, ele coloca como se ele realmente tivesse a capacidade de dar as cartas do jogo. Não tem essa capacidade, o governo não sinaliza para isso. Os olhos americanos estão, sim, voltados para cá e veem a série de barbaridades que o Lula vocifera todos os dias em relação ao governo americano, em relação a essa guerra tarifária. E ele acha que não. Então, assim, o Lula, claro, está torcendo pelo caos, porque é isso que é a esquerda no poder. A esquerda, ela precisa do caos para se alimentar enquanto movimento político. Não à toa agora eles levantaram essa bandeira da soberania, não à toa a popularidade do Lula cresceu, porque nas camadas mais vulneráveis, nas camadas que têm menos acesso à informação, esse papo de soberania, esse papo de que tirou o país do mapa da fome, cola muito facilmente, né? Essas pessoas, elas têm menos senso crítico, elas têm menos acesso à informação. Então, ele está torcendo para o caos, isso é evidente. A grande questão é como é que vamos resolver tudo isso com esse executivo completamente inútil, com os senadores que vão passear com o nosso dinheiro e sentam lá de bermuda para tentar negociar alguma coisa, com o Congresso que o Hugo Mota dá ali uma ordem para não sair do recesso branco e todo mundo obedece, com os senadores que estão dormindo e não colocam em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, assim, estamos aí à beira do abismo, falta só um pouquinho para alguém nos empurrar. Pois é, Paula, então é isso, né? Que tudo indica, não só Lula não tem nenhum interesse, de fato, em negociar e resolver a questão, como parece que ele está torcendo para o pior mesmo, porque, afinal de contas, a popularidade estava no chão e ele está vendo que agora esse novo nós contra eles, trazendo a bandeira da soberania, pode dar algum alívio ali, né? Então, ele parece estar apostando nisso, né? Então, desde dezembro de 2024, ele viu aquela queda brusca na popularidade dele, ele vem ali, mudou o seu ministro da comunicação, colocou lá o Sidônio Palmeira e vem tentando buscar reverter essa situação. E agora, um sopro, uma leve variação positiva trouxe tudo aquilo que ele estava desejando, buscando desde o ano passado. Só que
como nós sabemos, todos os partidos ali, eles têm pesquisas internas. Eles sabem, eles fazem pesquisas que não divulgam ao povo. Então, o PT, junto com a esquerda, provavelmente deve ter feito ali a pesquisa interna e viu que estagnou ou até mesmo voltou a cair a popularidade do Lula. Porque, num primeiro momento, ele trouxe esse ar de soberania, patriotismo, né? Ele tentou acender essa vontade no povo, que deu certo. Só que, e depois? Como resolver o problema? O que ele fez depois disso? Ele ofereceu jabuticaba, ele deu truco de 6, ele deu uma entrevista vergonhosa para a imprensa americana, falando que o Donald Trump, se estivesse aqui no Brasil, ele poderia até ser preso, se tivesse feito os atos ali, se tivesse refeito os atos ali do 8 de janeiro, ele poderia ser preso. Então, claramente, fazendo bravatas, ele aprovou a lei de reciprocidade, uma clara insinuação de que ele ia para cima, ameaçar um país que é muito maior do que ele. Então, o povo vendo isso, de um primeiro momento viu a popularidade subir porque ele foi ali e falou do patriotismo. Só que as atitudes depois disso mostraram que ele não tá nem aí para resolver a situação. E agora, faltando 3 dias para entrar em vigor, ele vem, vamos negociar, vamos conversar, e eu só vou conversar se for com o Donald Trump. Então vai, Lula. Liga para ele, conversa. Quero ver como você vai negociar isso. Quero ver qual desculpa você vai dar para o Donald Trump na questão política. Se você vai concordar com ele que há uma perseguição contra a direita, contra conservadores, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele menciona na carta. Ele tem que falar isso com o presidente Trump, senão não vai ter negociação. Então vai, Lula, liga para o Donald Trump, coloca isso na mesa. Quero ver você, o grande negociador do mundo, né? Que o Brasil voltou. Quero ver o senhor em ação, realmente tentando reverter essa situação deplorável que o seu governo nos colocou. É isso aí, pessoal. Realmente, o Lula não vai fazer nada. Ele não tá nem aí pro Brasil. Pouco importa. A única coisa que ele quer é tomar cachaça e falar mal dos outros. Vou deixar mais uma notícia aqui com vocês ainda. O governo corre para frear tarifaço e Eduardo dobra aposta contra a negociação. Há 2 dias do início do tarifaço, o governo e o Congresso buscam soluções para frear a medida, enquanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro aumenta o foco em atrapalhar a negociação. Isso é uma grande mentira, né, UOL? Não está atrapalhando negociação, coisa nenhuma. Falei que eu ia deixar a notícia aqui, mas isso aqui é uma grande mentira do UOL. Não existe isso, atrapalhar. Que negociação, que poder que o Eduardo Bolsonaro tem para atrapalhar a negociação entre países? Nenhum. A única coisa que ele está fazendo lá é expondo as verdades do que está acontecendo aqui. As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros entram em vigor na sexta-feira, segundo o governo americano. O vice-presidente Geraldo Alckmin está à frente da negociação com os Estados Unidos. Ele tem conversado com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, é esse aqui mesmo, e o secretário do Tesouro, Scott. As decisões judiciais do STF contra as Big Techs estão entre os motivos citados por Trump para sobretaxar o Brasil. O vice-presidente propôs a criação de uma mesa de trabalho para discutir o ambiente regulatório, inovação, tecnologia, oportunidade econômica e segurança jurídica. Cara, pode esquecer. E eu acho que isso aqui é uma grande mentira. Geraldo Alckmin não tá conversando com ninguém, rapaz. Se o Trump não recebeu nem os senadores, vai receber esse cara aí que é um sem vergonha também. É igual, vamos dizer assim, a farinha que tá no saco é igual, né? Farinha do mesmo saco. Pessoal, agradeço vocês que assistiram até o final. E, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.